canção maravilhosa. Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José. Grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão. Boa noite, meus amigos da Vinha do Senhor. É um enorme prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que todos estejam gozando de muita saúde e que todos já estejam vacinados com a terceira dose. Muita paz e um abraço fraterno a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite formulado para ministrar essa palestra sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das bem-aventuranças e que é: bem-aventurado os aflitos. E dizer que estou bastante lisonjeada com o mesmo.
Quero também mandar um abraço fraterno para a nossa presidente, Ildenira, e outro abraço fraterno e sublime para o nosso irmão Ramon e a todos vocês. Sintam-se abraçados e beijados, ainda que virtualmente. Muita paz para todos. E antes de adentrarmos, meus amados, no tema da noite de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial antes de começarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Aqueles que quiserem podem fechar os seus olhos. Divino Mestre Jesus, equipe espiritual que aqui já se encontra presente, solicitamos o teu amparo, a tua ajuda, o teu contributo, para que possa nos intuir, nos assistir e nos amparar. Para que possa essa palestra fluir da melhor maneira possível e todos nós aqui presentes fruirmos das benesses espirituais que tocará o coração de cada um na necessidade que cada um necessita de ouvir, de compreender e de entender. E para isso, Senhor, que possamos ter olhos de ver e ouvidos para ouvir, para compreendermos a tua mensagem de amor e buscar exercitar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mesmo que ainda com passos trôpegos, mas confiantes e determinados. Sede conosco, Mestre amado, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, que assim seja. Bem, meus amados, hoje o nosso tema é por demais instigante, porque fala das bem-aventuranças e diz: bem-aventurados os aflitos. Como compreendermos essas bem-aventuranças se não tivermos a certeza de um porvir? Se não tivermos a certeza da preexistência da alma? E no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis assevera que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. A dor é uma lei de equilíbrio e de educação. Assente ele que a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho e prossegue assentindo que, sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso, e determinam as condições do nosso destino, do nosso porvir. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Aí eu pergunto, meus amados, como pode haver bem-aventurança ou felicidade em sofrer uma aflição? Hein? Se não compreendermos que Jesus falava da vida futura, como poderemos compreender
essas suas palavras. E o nosso codificador, Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece que essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. São as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, meus amados, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. E prossegue asseverando ele: deveis, portanto, estar felizes, por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-las no presente. No presente. O que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Em o Cristo Consolador, o insigne codificador diz que todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda de entes amados, encontram consolação na fé no futuro e na confiança, meus amados, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar a todos nós. E continua o insigne codificador sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou seja, para aqueles materialistas, ou simplesmente para aqueles que duvidam, as aflições caem com todo o seu peso, com todo o seu peso. E nenhuma esperança irá lhe mitigar o amargor. Nenhuma esperança. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Jesus faz ver aí a importância do seu evangelho, de cada linha, cada parágrafo, cada capítulo, como rota segura para a conquista da verdadeira felicidade. Sob o seu amparo, ou seja, sob o amparo do meigo Rabi da Galileia,
e a sua orientação, adquirimos aí a fortaleza moral. Fortaleza essa que nos liberta dos velhos hábitos arraigados de um passado secular, milenar, ou como costumo brincar, trilenar, arraigados em nós e que nos mantém acorrentados, que nos mantém presos ao solo das imperfeições, ao solo das imperfeições. O jugo de Jesus, meus amados, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Por ele ensinada. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Alegria e, sobretudo, fortaleza de ânimo. Jesus chama ao seu coração todos os que estão cansados e oprimidos, sob o peso dos desenganos terrestres. Ele convoca os aflitos à consolação. À consolação. O vinde a mim, meus amados, está saturado, está cheio de vibrações amorosas, convidando-nos para o seu caminho, indicando-nos a possibilidade de libertarmos do peso das provações. É simplesmente o apelo sincero de mãos estendidas, de abraço fraterno, de secar de lágrimas, da oferta, meus amados, do ombro amigo e da manifestação de socorro, consolo e proteção. O Mestre Jesus é o nosso porto seguro, é o nosso irmão, é o nosso modelo e guia, conforme asseverou a pleiade de espíritos superiores. Não tenham dúvidas disso. Essas palavras continuam soando e ecoando nas nossas consciências, porque é na nossa consciência que está inscrita as leis de Deus. E até que o livre-arbítrio nos conduza na direção do Mestre. E constitui a porta para a solução de todas as dores e sofrimentos. É nele que nós vamos encontrar o alívio para nossas dores. Obviamente que com o nosso movimento, com a nossa fé, com a nossa esperança, mas esperança não de esperar, mas do verbo esperançar, que denota movimento. Eu tenho que fazer o movimento de buscar,
para que o Cristo me acolha e eu, com os meus méritos e com a ajuda dele, vou construindo o meu porvir de luz e de amor. Alguns tipos de aflições e sofrimentos, meus amados, são esclarecidos por diferentes espíritos, apresentando assim as possíveis causas e como se portar para alcançar a bem-aventurança, para alcançar a verdadeira felicidade, que é a do espírito ou da alma. Isso tudo a gente vai alcançar olhando para dentro de nós mesmos, porque é aí que está o reino de Deus. É aí que devemos construir o reino de Deus. E daí, de dentro para fora, espalhar esse amor, espalhar esse reino, que irá contagiar outros corações e, atingidos por essa energia vibratória de amor, buscarão assim também a sua transformação. E aí, meus amados, criaremos o paraíso aqui e agora, sem precisar morrermos. Mas já daqui da agora, vamos usufruir desse paraíso. Os aflitos são os que choram, pois estes apontam para o sofrimento existente na humanidade. Existente na humanidade. Segundo Kardec, o aspecto fundamental para o entendimento da bem-aventurança aos aflitos é a compreensão sobre a vida espiritual, a compreensão sobre a imortalidade da alma e a evolução moral do espírito, mediante a pluralidade das existências. Explica aí, meus amados, a razão do nosso sofrimento. Porque a nossa montanha de mazelas é tão grande, é tão imensa, que uma encarnação apenas seria insuficiente. Daí necessitarmos de vários reencarnes para burilarmos as nossas arestas. As nossas arestas. Pela lei de causa e efeito e pela justiça divina, que se relacionam com o amor a Deus e ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, os padecimentos que passamos representam parcelas dos males que causamos em nosso processo evolutivo. Em nosso processo evolutivo. Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ao tratar sobre a lei de causa e efeito, expressa: se admitirmos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que este efeito tem uma causa. E se essa causa não se encontra na vida presente, deve se achar antes dessa, ou seja, nas vidas pretéritas. Porque em todas as coisas a causa deve proceder ao efeito. Há, pois,
a necessidade de a alma já ter vivido para que possa merecer uma expiação. Uma expiação. Pela lei de causa e efeito, denota claramente que se a causa não estiver nessa vida, deve se achar antes dessa. Porque, meus amados, todas as coisas, a causa deve preceder ao efeito. Repito, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser, de existir e de coexistir. O ser humano tem o livre-arbítrio para construir o seu destino. Por isso que nós somos os construtores do nosso destino. E é dessa liberdade e do nível evolutivo em que cada ser se encontra é que o espírito faz escolhas acertadas ou equivocadas. E assim que ele vai crescendo, com seus erros e com seus acertos. E assim, as escolhas felizes são incorporadas ao patrimônio espiritual, servindo de referência para novas escolhas. Já as más ações ou as escolhas infelizes produzem sofrimento ao espírito. Por quê? Porque mesmo que não conheça o processo de ação e reação, e também da repercussão dos seus atos, a voz da consciência o alerta de que cometeu um atentado contra a lei de Deus. Porque nós devemos usar o nosso livre-arbítrio, meus amados, para caminharmos lado a lado com as leis divinas, que são leis imutáveis. Mas a gente quer ir de encontro, batendo, confrontando. E aí vem e gera e causa o sofrimento. Os erros ou equívocos cometidos são reparados ao longo das reencarnações sucessivas. Ao longo das reencarnações sucessivas, por meio de provas e expiações. Sempre com base na expressão amor, justiça e misericórdia divinas. Amor, justiça e misericórdia. Os processos de reparação e de novos aprendizados são definidos no nosso planejamento reencarnatório. E tem espíritos que têm o mérito de opinarem e ajudar a fazer o seu planejamento reencarnatório. Já outros espíritos não têm esse mérito. E por isso, quem faz todo esse planejamento são os amigos espirituais. A manifestação da lei de causa e efeito em cada período reencarnatório representa a escolha de provas definidas ou aceitas pelo reencarnante. E tais provas, meus amados, estão sempre em relação com as faltas que este ser deve expiar. Se delas triunfa, eleva-se, vem a sua elevação. Se sucumbe, tem de recomeçar. Aí vem um novo recomeço. Mesmo que o espírito encarnado
não recorde os erros cometidos ou as determinações do planejamento reencarnatório, ensina Kardec que o esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhora do espírito. Porque, mesmo não se lembrando delas com precisão, o fato de a tê-las conhecido na erraticidade e o desejo de repará-la, a vontade de repará-las, o guia por intuição e lhe dar o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento, meus amados, é a própria voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Embora o homem não conheça os próprios atos que praticou em existências anteriores, sempre pode saber qual o gênero das faltas que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta para isso, meus amados, estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo. Homem, conhece-te a ti mesmo. Então, estudar a si mesmo e julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Quais são as suas tendências? Repare elas e você saberá o que você foi. As vicissitudes da vida são, ao mesmo tempo, expiação das faltas passadas e também prova para o futuro. Prova para o futuro. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos. O que fomos e o que fizemos. Do mesmo modo que nesse mundo, que nesse orbe, julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Desse mesmo modo. Pois a reparação das faltas acionadas pela lei de causa e efeito não se manifesta como única escolha ou como uma imposição das provações. O ser humano que já revela possuir algum entendimento da lei de Deus pode perfeitamente optar por quitar suas dívidas pelo exercício da lei de amor, conforme já asseverava Paulo de Tarso. O amor encobre a multidão de pecados. Pois o homem sempre sofre a consequência de suas faltas. Não há, meus amados, uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Não acarrete a sua punição. Assim o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Somos os construtores do nosso destino. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. Só depende de nós. A sua felicidade ou a sua desventura depende da vontade que tenham de praticar o bem. De praticar o bem. Pois como assevera
o codificador. Fora da caridade não há salvação. A aflição aqui pode ser representada por simples mal-estar, traduzido na forma de dor ou de sofrimento. Até uma intensa preocupação, que pode ser real ou fictícia, física ou moral, causada por algo que pode, inclusive, pôr em risco a própria existência. Pois o grau de aceitação da aflição varia conforme o estágio evolutivo do ser. De acordo com o estágio evolutivo do ser. Quanto mais evoluído eu for, mais resignado serei com as minhas aflições. Mais resignado serei com as minhas aflições. Existem, meus amados, aflições que podem produzir maiores desarmonias, como as que provocam depressão ou são indutivas de atitudes extremas como suicídio. Entretanto, tudo está mais ou menos relacionado às disposições íntimas de cada um. Por isso que devemos observar as nossas disposições íntimas, buscando ter olhos de ver para penetrar a nossa essência. Então, depende das disposições íntimas de cada um. Há indivíduos que revelam uma grande resistência ao sofrimento, não se subjugando ao sofrimento. Já outros não desfrutam assim desse discernimento. Outros já se desestruturaram perante as menores dificuldades. As menores dificuldades deixam essas pessoas desestruturadas. O Espiritismo, este consolador prometido, considera que as aflições são, em geral, oportunidades de reajuste perante a lei de Deus, sendo necessário, portanto, compreendê-las e aproveitá-las como preciosas lições, porque em cada aflição vivenciada, em cada sofrimento vivido, ali existe uma preciosa lição. E precisamos aprender a absorver para seguirmos adiante. O sofrimento humano tem sua origem nos atos cometidos pelo espírito. Não esqueçamos disso. No passado ou na atual existência. E muitos espíritos dizem que a maior parte dos nossos sofrimentos são criados nessa vida com a nossa invigilância. É o resultado da própria imperfeição humana, que não sabe utilizar adequadamente a liberdade de escolha, ou seja, o seu livre-arbítrio. À medida que o ser evolui, a imperfeição atenua. E o sofrimento, resultado de suas más escolhas, vai desaparecendo até cessar de vez. É o caso dos mundos mais elevados, dos mundos divinos, virtuosos. Pois, meus amados, sendo Deus soberanamente justo e bom, não vai querer o sofrimento de ninguém. Não haveria de permitir que fôssemos martirizados. Assim, se sofremos, é porque, por ignorância ou rebeldia nossa,
ficamos em débito com a lei. Ficamos em débito com a lei, seja nessa vida, como eu já havia falado, ou em vidas anteriores. Pois fomos criados para a felicidade completa. E só a conheceremos quando formos perfeitos, pois qualquer mácula, qualquer nódoa, qualquer mancha ou falha de caráter interdita-nos a entrada nos mundos venturosos. Nos mundos venturosos. É como um navio onde seus tripulantes estão atacados de uma doença, de uma peste, ele não consegue adentrar a cidade, os seus tripulantes, enquanto não cessar a peste. Assim também é conosco. Não adentraremos os outros mundos mais evoluídos enquanto tivermos máculas, nódoas, manchas. E através das existências sucessivas, nestes e em outros planetas, em outros orbes, que nós vamos purificando e engrandecendo, pondo-nos assim em condição de fruir a deleitável companhia das almas santificadas. É importante avaliarmos para onde estamos caminhando. É importante. E que escolhas estamos realizando? E que resultado elas podem produzir? É necessário avaliarmos. Se já existe um propósito de seguir ao bem, a despeito das imperfeições que ainda possuímos, este esforço de perseguir no bem será recompensado cedo ou tarde. Se a nossa felicidade se concentra apenas nos prazeres materiais, estaremos aí semeando um futuro de aflições. O reinado de Jesus, que pela inferioridade moral dos seres terrenos, ainda não pertence a este mundo. Não deve ser confundido, o reinado de Jesus não deve ser confundido com os reinados da terra, onde o homem apropria-se do ouro, dos títulos, dos cargos, dos territórios e do temporário poder, desencarnando assim pobre e odiado por todos. Pois, se a felicidade do homem terreno ou se respaldar no orgulho e no egoísmo, consiste no elevado patamar social que o situa acima do seu semelhante, o mesmo não acontece com os espíritos superiores, que procuram ocultar a sua superioridade espiritual para não ferir, olha que coisa bonita, para não ferir, olha que coisa de uma caridade, de uma singeleza. Eles escondem a sua superioridade espiritual para não ferir os seres que assistem, para não ferir. Porque o ser superior está ali para acolher, para incentivar, para que a gente possa deslanchar na nossa jornada evolutiva. Pois, a despeito dos nossos equívocos, a bondade divina sempre nos concede a oportunidade para resgatar os nossos compromissos. Deus é um Pai maravilhoso, sempre nos dá a oportunidade.
Todos temos no trabalho do bem o nosso grande remédio. Então, mãos à obra, meus amados, mãos à obra. Tome do arado e da charrua e prossigam intimoratos, intimoratos. Pois Deus sabe de todos nós, encarnados e desencarnados em serviço na terra. Somos ainda espíritos imperfeitos, mas Ele nos concede o trabalho do bem. O trabalho do bem. Que possamos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Somente na vida futura podemos efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, pois sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. A fé no futuro, meus amados, pode consolar e infundir paciência. Devemos lembrar que a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Porém, asseguro que provas e expiações são sempre sinal de inferioridade. Sempre sinal de inferioridade. Porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Não precisa ser provado. Por outro lado, pode um espírito haver chegado a certo grau de elevação e desejoso de adiantar-se mais, de acelerar o seu processo evolutivo, ele solicita uma missão, solicita uma tarefa a executar, pela qual tanto mais será recompensado se sair vitorioso. E quanto mais rude haja sido a luta. Isso é o que Humberto Holde chama nos seus livros de sofrimento-crédito, que o espírito solicita para que haja uma ascensão mais rápida da sua evolução. Tais são, meus amados, as pessoas de instinto naturalmente bom, de alma elevada, de sentimentos nobres inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que, no entanto, sofrem. E sofrem com uma resignação cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possa suportar sem murmurar. Sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca queixa pode ser uma expiação. Pode. Mas é indício de que foi buscado voluntariamente. Foi uma aflição buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Impende ressaltar, meus amados, que os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, enquanto não se tenha tornado puros. Pois, como eu já havia dito e repito, qualquer mácula, qualquer nódula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos vão se expurgando, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar, quando bem suportadas. Quando bem suportadas. Quanto mais grave é o mal,
tanto mais enérgico deve ser o remédio. Pois o remédio limpa as chagas e cura os doentes. Aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua própria cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com a sua impaciência, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Terá que recomeçar. Para melhorarmos, ortogou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, que é a voz da consciência e as tendências instintivas, e priva-nos do que nos seria prejudicial. Daí o porquê, o véu do esquecimento. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indica o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. É nisso que deve estar todo o seu foco. Porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência advertindo-o de que é o bem e de que o mal não deve ser praticado. E para isso, dar-lhe forças para resistir às tentações. Para resistir às tentações. O esquecimento ocorre na vida corporal. Mas, quando o corpo dorme, nós temos ciência dos nossos atos. Quando desencarnamos, também temos ciência dos nossos atos. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, ou seja, do sono físico. E, se souber aproveitar, vai alavancar a sua jornada evolutiva. Assim, na certeza de um próximo futuro mais ditoso, sustenta e anima o ser que, longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. E a pleide de espíritos superiores assente que bem-aventurados aflitos pode estar traduzido assim também. Bem-aventurados todos aqueles que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade do Pai, porque terão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, meus amados, que possamos sempre buscar aprender com as nossas aflições, com as nossas dores, para que possamos, assim, construir um porvir de luz e de amor e conseguirmos tirar as escamas dos nossos olhos e transformá-los em olhos de ver, bem como tirar as escamas dos nossos ouvidos e transformá-los em ouvidos de ouvir, para que possamos exercitar e vivenciar o Evangelho
do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz para todos vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo